Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse a respeito desse jogo de hoje, em especial um aspecto. Você já deixou claro os prós e os contras de se jogar com o centroavante, com o Ábila lá na frente, mas principalmente no segundo tempo. Após a entrada do Alisson, o Cruzeiro criou boas oportunidades, o time foi muito rápido, e essa bola chegou até com, entre aspas, uma certa facilidade para o Ábila. E o jogo que agrada mais o torcedor. Até quando esse tipo de jogo pode ser repetido, principalmente quando o Cruzeiro estiver jogando em casa? Sempre que a gente for melhor com o adversário. Você sabe a minha opinião sobre a questão do volume de jogo. Hoje o Cruzeiro trocou simplesmente no primeiro tempo mais de 500 passes. Então isso dá uma ideia da superioridade que a equipe impôs contra o adversário. O adversário trocou 70. E a escolha do Rafael foi porque a gente, nos jogos anteriores, estava acelerando um pouco antes da hora. É diferente entrar no segundo, quando os espaços começam a aparecer um pouco mais, aí entra o desgaste físico, entra a sequência de jogos, né? E a gente estava levando muito a bola em cima da última linha do adversário, não deixando eles espaçar para nos marcar. Então, a entrada de um jogador um pouco diferente foi exatamente para tentar armar melhor, mas na segunda parte a gente precisava do lance individual. Do jeito que ele estava postado, a equipe passou aquela tensão inicial. Nós imaginávamos um jogo tenso pelas duas derrotas anteriores. E nós tínhamos que correr, atacar, trabalhar para vencer, correndo o menor risco possível, porque sabíamos que o adversário teria velocidade e vimos eles jogar contra a Ponte Preta e jogar muito bem na última semana. E eu acho que a equipe fez bem e está de parabéns. E Ábila também está de parabéns, porque foi o jogador que botou a bola para dentro quando o time precisou. Então, encerramos a semana, que era uma semana difícil, encerramos bem. Se tivéssemos feito o último gol do lance bem claro, poderíamos terminar em 4º lugar, porque passaríamos o saldo tanto a Ponte quanto a Chapecoense. Então é assim, a gente está calejado, a gente já tem uma boa rodagem para saber conviver com esses dias mais difíceis. Eu estava dizendo aos jogadores que estou completando hoje, casualmente, 55 anos, né? E antes do jogo... Obrigado. E antes do jogo, estava fazendo mais ou menos um cálculo. Quantos dias assim, igual esse, já passei nesses 55 anos? Eu acho que essa é uma boa hora para você olhar para trás, saber o que fez, saber como se comportou, a tranquilidade que você pode passar para os jogadores nessa hora, onde, né, os nervos ficam mais à flor da pele. E encerramos bem, graças a Deus. E também vou poder comemorar com os meus familiares o aniversário hoje à noite, né? Porque se o resultado não viesse, nem isso a gente tem direito. Ô, Mano... Não, vocês andam se comportando muito mal, não serão convidados hoje à noite. Ô, Mano, o Ábila tem praticamente um ano de Cruzeiro, 56 jogos, 26 gols marcados. Você acabou de elogiá-lo. É um sinal também de que repensa aquela situação, uma titularidade, uma sequência maior para o Ábila, criando a partir dele, não tentando alternativas sem ele a partir de agora? O que você pode falar? Eu repenso as minhas atitudes da mesma maneira que você repensa as suas opiniões sobre o Ábila. Como nós já conversamos muito sobre Ábila, eu sei mais ou menos também o que você pensa. A diferença é que eu as torno públicas porque eu tenho que tornar. Todas elas. E as outras são de respeito aos jogadores e a gente tem que deixar guardada. Parabéns pela vitória. Feliz aniversário, que Deus te dê muita Obrigado. saúde, paciência. Qual é o tamanho desse alívio, né? Porque eram 3 derrotas seguidas, sem fazer gols. Duas. Tá. 3 jogos não, sem ganhar. 2 já é difícil, chefe, não precisa aumentar, não. E você sai lá de uma parte mais baixa da tabela para brigar pelo 6º lugar, quase chegar ao 4º. Qual que é o tamanho desse alívio? Até porque você tem na sequência, você pode pensar isso a partir de amanhã, né? Só o Corinthians e o Grêmio estão na ponta, né? Qual é o tamanho desse alívio? O Campeonato Brasileiro ele é muito difícil por isso, né? Você pensa que você fez assim, vencemos, agora vamos dar uma respirada. No jogo seguinte você tem o Corinthians e depois você tem o Grêmio. É isso mesmo.
Nós iniciamos nos primeiros 9 pontos muito bem a competição. E eram 3 adversários duríssimos, em condições sempre muito difíceis de você pontuar, né? Pontuar na proporção que a gente conseguiu, fazer 7 pontos em 9. Depois, na sequência, a gente perdeu um jogo que não imaginávamos perder para a Chapecoense dentro de casa e merecemos perder, porque não jogamos bem. E fizemos um jogo bem jogado em Salvador, mas com um jogador a menos desde os 8, 9 minutos do primeiro tempo, né? A gente sabe que é difícil de fazer o resultado a partir de agora. Mas a atitude dos jogadores, o comportamento deles, lá e aqui, aponta para um Cruzeiro diferente na temporada. Um Cruzeiro que vai saber solucionar esses problemas que aparecem, dos jogos que às vezes você não ganha, porque é assim, existe uma paridade grande, os outros também são muito bons, né? Então, é isso que deixa a gente aliviado, na verdade. O ruim é quando os problemas aparecem, você olha e não vê perspectiva de solucionar. Mas o Cruzeiro tem boas perspectivas. Penso que é uma equipe que, voltando aí, alguns jogadores, como vimos voltar aí nos últimos dias, né, pode sim permanecer na parte da frente, na parte alta da tabela, entre os primeiros. Para depois, lá na frente, ver a capacidade que tem na reta final, que é importante você ter essa capacidade. Mas ele vai melhorar, vai voltar, passando algumas coisas que passamos hoje. As coisas começam a acontecer naturalmente, porque a confiança aumenta. E a equipe volta de novo a fazer uma série boa, como iniciou o campeonato. Mano, Thiago Neves contra a Chapecoense saiu de campo vaiado. Hoje saiu aplaudido. Movimentou bem, teve iniciativa nas jogadas. É perto disso que você espera do Thiago Neves, jogador que chegou com uma grande contratação do Cruzeiro para a temporada? Primeiro que eu gostaria muito de elogiar o torcedor do Cruzeiro, porque ele podia muito bem vir ao estádio hoje e começar a criticar a equipe desde o início, né? Por circunstância do que se falou, do que se disse, né? Parecia que o Cruzeiro estava numa crise horrorosa, né? E termina a rodada aí em 6º lugar. Então, realmente as coisas não eram bem assim, mas a gente conhece o ambiente de futebol. E poderia o torcedor do Cruzeiro, né, começar a pegar no pé individualmente dos jogadores. E não o fez. E por isso que está de parabéns, porque nós precisamos dele. E nós precisamos dele exatamente no momento onde as coisas não estão tão bem. Porque quando estão bem, vai naturalmente, né? E hoje ele foi inteligentíssimo. É importante ele saber ouvir, escolher bem as opiniões, né? Saber quem está do lado dele, quem está trabalhando para ele, para que as coisas melhorem. Eu sei que às vezes elas não terminam bem, como não terminou diante da Chapecoense aqui. Ele nos vaiou e era natural ele nos vaiar, depois do resultado que não fizemos. Mas durante o jogo, nós precisamos fazer o fator casa ser diferente. E só tem uma maneira do fator casa ser diferente, né? Tirando as questões técnicas dos jogos. É a presença do torcedor, é a atitude, é o apoio que ele dá aos jogadores. Isso faz a gente transpor obstáculos importantes, como foi hoje. Hoje era um jogo tenso, o gol demorou a sair, né? Mas ele apoiou a equipe, ele incentivou, e como fez com o Thiago Neves, fez com todo mundo. Eu acho que isso é um sinal de que mesmo em cima das dificuldades, aquilo que ele viu como comportamento, principalmente lá em Salvador, né, o deixa esperançoso com a equipe. E nós não podemos não ser uma equipe de comportamento. Nós podemos ter dificuldade, nós podemos perder, a gente vai perder na competição. Mas nós temos que ter comportamento de equipe que quer ganhar. Brigar pelo resultado em todos os momentos, independentemente de inferioridade numérica ou dificuldade técnica no jogo, porque é assim que o campeonato é parelho e nós temos que saber nos comportar nessa maneira. Não podemos ter grandes quedas, porque as grandes quedas fazem você não pontuar 2, 3 rodadas, e você sabe que no campeonato parelho você não pontua 2, 3 rodadas, você vai lá para baixo. E é isso que a gente tem que saber se comportar. Ele se dedicou, né? Também errou como errou em outros jogos, mas é assim, né? O jogador que joga na faixa de campo que eles jogam, e que assume a responsabilidade do jogo, né,
que arrisca a jogada mais difícil, ele erra. Então, mas não é isso que o torcedor cobra, né? O torcedor cobra exatamente essa questão do comportamento, a entrega para solucionar os problemas quando as coisas não andam tão bem. E ele foi exatamente como o Cruzeiro foi. Mano, parabéns pela vitória e pelo aniversário. Obrigado. Eu queria que você falasse sobre a entrada do Alisson, né? Porque no primeiro tempo o Cruzeiro não conseguia entrar na área do Atlético Goianiense, o time jogando muito fechado, e com o Alisson isso foi possível. E o futebol do Ramon Ábila apareceu mais, porque a bola começou a chegar na área e o Ábila, bom finalizador que é. Eu queria até te perguntar se você concorda com a afirmação do Thiago Neves na zona mista, de que Abilão é a salvação. Claro que eu concordo, né? O homem simplesmente fez os 2 gols do jogo. E centroavante é o cara que faz os gols do jogo mesmo, né? E a gente fica contente por todos. É muito difícil, às vezes, das pessoas aceitar isso, mas a gente não tem preferência por esse ou por aquele. A gente tem preferência das coisas funcionarem bem, né? Hoje funcionou com o Ábila, que bom. Amanhã vai funcionar com outro jogador, né? Vai voltar a funcionar com o Ábila. E o futebol, ele é caprichoso, né? Até aquele momento você não tinha uma atuação extraordinária, mas a atuação desse cara é o gol, né? Se empurrar a bola para dentro, e eu acho que a equipe teve mérito de levar essa bola numa qualidade melhor. Alisson entrou muito bem, a ideia era exatamente essa, né? De deixar para um segundo momento do jogo, para ter um jogador que incendiasse o jogo, que trouxesse o lance individual de volta. Mas, às vezes, durante 90 minutos, com um desgaste de sequência, você não consegue fazer. Num segundo momento, você consegue fazer. E Alisson entrou muito bem, sim.